continuidade no nosso tema, vamos adentrar mais no conteúdo de páginas estáticas. Como nós coletamos dados de páginas estáticas. Já dei aqui brevemente uma pincelada no assunto, com o uso da biblioteca Requests, que, mais uma vez, olhem a documentação. E essa biblioteca Requests, ela tem como capacidade tanto coletar dados de APIs REST, que vem no formato de dicionário, porque, como nós vimos lá, uma API REST é construída em cima do protocolo HTTP, e o que a Requests faz, basicamente, são requisições HTTP, porém, nós também conseguimos baixar código HTML, ou seja, a mesma requisição GET. Como uma dica, tem essa página aqui, ó, que é o Scraping Sandbox, que é um sitezinho feito para você treinar web scraping. Ele tem vários níveis de dificuldades aqui, por exemplo, aqui uma página padrão, que ela tem paginação e todos os detalhes. Nós talvez vamos usar elas. Eu deixo aqui como uma dica para quando vocês forem treinar. Deem uma atençãozinha a esse serviço aqui, ele é bem interessante. Tem páginas com scroll, página com JavaScript, lembra do JavaScript? Página com delay, isso aqui acontece muito. Uma página que ela, por padrão, ela demora para carregar os resultados. Aí o seu código tem que tratar isso. E login, e por aí vai. Mas vamos fazer agora um hands-on, brincar um pouquinho com o código, para não ficar só falando, de uma pequena funçãozinha que receba uma URL estática, que presumivelmente tem conteúdo web estático. E essa pequena funçãozinha, ela vai fazer a requisição e trazer o código HTML dessa requisição. Então vamos para a parte divertida, que é escrever código. Primeiro, criar o nosso arquivo. O mouse deu uma congeladinha. Aqui. O que foi isso? Ah, não foi congelou. Ele abriu uma janela no segundo plano. Request. Temos aqui um arquivo request basic. Vamos sobrescrever ele. Ele está aqui, mas não vamos pescar. Está limpo o arquivo. Lembram de quando eu falei de usar sempre os templates? Não tente reinventar a roda. Eu já sei de cabeça como fazer isso decorado, porém, caso você não tenha de cabeça decorado, lembre sempre. Python, requests, documentation. E a documentação quase sempre vai dar um template do códigozinho boilerplate de como fazer uma requisição. Nesse caso, extremamente simples, só chamar o método get. Mas vamos lá. Primeiro passo, importar a biblioteca, obviamente. Como nós vamos fazer um código um pouquinho mais limpo, isso é conhecimento Python, que é esperado que tenha, vamos criar um bloco main. If name equals main. Main é com N, não com U. 2 pontos. Resultado, vamos fazer um teste aqui. Resultados é igual a nossa função. Qual vai ser o nome da nossa função? Fazer requisição. URL. Qual é a URL? Nós vamos definir ainda. URL Google. www.google.com. Vai dar erro esse formato, provavelmente, mas os erros são legais. O que nós queremos? Queremos uma função, que ela já tem um nome, embora ela não exista, é a função fazer requisição. E essa função ela vai receber uma URL, essa URL é esperado que seja um string, um texto, e ela vai nos devolver o resultado. Esse resultado é esperado, isso é a definição do problema, que seja o código em string do HTML contido nessa URL. Extremamente simples. Com o conteúdo passado, vocês já conseguem fazer isso. Def fazer requisição. Essa função recebe o quê? Recebe um parâmetro chamado URL. Qual o formato desse parâmetro? String, str. URL, 2 pontos, str. E ela retorna o quê? Retorna uma string também. A assinatura da nossa função já está feita. E
Dentro dessa função, como é que ela trabalha? Como é que ela processa essa informação, essa URL, e transforma ela em um código HTML? Mais uma vez, boilerplate da nossa resposta. Volta para lá. Resultado é igual request.get na URL. Extremamente simples. Porém, não vamos retornar esse resultado. Não vai funcionar do jeito que nós queremos, mas vamos testar mesmo assim. Return resultado. Por que não vai funcionar do jeito que nós queremos? Bem, porque isso aqui não retorna uma string, nós queremos uma string. Isso aqui vai retornar uma response, um formato response. Mas vamos testar mesmo assim. Provavelmente vai dar erro porque ele pede o HTTPS aqui. Vamos lá. Quando eu executar esse script, eu vou pegar a URL do Google, fazer uma requisição nela. Essa requisição vai ser armazenada nessa variável resultado e nós vamos ter acesso a ela. Será que funciona? Python -i. O -i, esse parâmetro -i que eu coloco depois do terminal, é para fazer com que o interpretador da linguagem continue aberto após a execução. Se eu fizer isso aqui, Python requests basic, ele vai executar e fechar. Deu erro. Request, tem um erro de escrita aqui no caso. Qual foi o erro de escrita aqui? É requests e não request. Vamos lá. Executou, fechou. Vi nada. Por quê? Porque eu não executei o meu interpretador no modo interativo. Então, coloco aqui -i. Ele executa e não fecha. Nesse momento, o meu interpretador do Python está aberto. E o meu código está congelado aqui dentro desse contexto. Ou seja, eu tenho essa variável e eu tenho essa variável que eu posso checar. Quer ver? URL, enter, google.com. Resultado. Opa. Resultado, tem uma response 200, sinal de que deu certo. Porém, eu não quero saber response 200. Não me interessa. Eu sei que deu 200, ok, mas eu quero o código HTML. E onde é que eu tiro o código HTML disso aqui? Primeiro, o que é isso aqui? Nós podemos conferir vendo com type, que é uma estrutura de dados, uma classe da biblioteca requests, do tipo response. E um truquezinho bem interessante, que eu uso muito, certamente você também vai, é que quando você quer inspecionar um objeto, saber quais as propriedades, quais os métodos desse objeto, você escreve no interpretador o nome dele, resultado, tab, ponto, e aperta tab 2 vezes. O próprio interpretador diz o que eles têm dentro desse objeto. Nesse nosso caso aqui, nós temos cookie, não é o que nós queremos, encoding, headers, status code, text, será que é text? Será que é text? Opa, tem text aqui. É o text. Vejam aqui, ó. Finalzinho, a página HTML fechando. Nós temos aqui o código HTML da página do Google. É horrendo de se ver, mas ele está aqui, ele funciona. Se você jogar esse código aqui no seu Chrome, no seu Firefox, ele vai interpretar e vai trazer aquela página bonitinha do Google. Bora tentar com uma URL mais simples. Lembra da nossa página Scraping, que eu citei agora? Vamos pegar aqui a default, a padrãozinha. Com ela. Vamos fazer uma requisição nela. Qual era o nome da nossa função? Era fazer requisição URL. Vamos botar aqui direto. E certamente queremos salvar isso em algum lugar. Resultado. Opa, o que é resultado? A função ainda está errada, isso deveria ser texto, mas a gente vai consertar. Text. Olha só, o HTML daquela nossa querida página, ele está aqui. Qual é o formato que ele está? Opa, aqui. Ele está no formato, espero que seja string. Uau, é um string, como esperado. Pois bem, nós temos a nossa funçãozinha de fazer requisição. Só precisamos fazer o pequeno ajuste de que não queremos que ela retorne o response da requisição, mas sim o texto. Ponto, text. Nossa função funciona. Vamos reiniciar o nosso interpretador. Começamos do zero.
Vamos chamar de novo no modo interativo. Dessa vez a função, antes de devolver, ela está extraindo o texto. E agora eu espero que aqui esteja o texto HTML. Vamos colocar o URL daquela nossa página como cobaia, ao invés de Google. A página do Google é um pouco mais complexa. Ctrl V. Vamos lá. Vamos executar no modo interativo, Enter. Foi. Uau. Print resultado, Enter. Olha só que bonitinho. Nós agora temos, dentro do nosso programa, dentro da nossa aplicação Python, o código HTML de uma página que está na internet. Então, se por acaso nós quisermos extrair informações e fazer manipulações nessa página, é óbvio que o primeiro passo é coletar esses dados. E é isso que nós acabamos de fazer. Está aqui perfeitamente. Porém, se sua memória for um pouquinho boa, melhor do que a minha, você vai lembrar que a biblioteca requests, ela, embora faça requisições HTTP, se o resultado dessa requisição trouxer um código JavaScript embutido, ela não vai executar esse código. Ou seja, se a página tiver JavaScript, ela não vai ser interpretada. Vamos fazer um teste aqui. No nosso toScript, nosso não é nosso de verdade, lembro que tem aqui uma opção de página com JavaScript. Essa página ela é carregada com JavaScript, se formos confiar no que eles falam. Aqui vamos fazer uma requisição aqui, nessa página. Cadê o nosso interpretador de texto? Aqui da forma bem... Nem precisava escrever aqui, poderia fazer no terminal direto. Mas vamos lá. Resultado, vamos ver o HTML. Ora, por que esse HTML está tão pequeno? Por que esse código está tão minúsculo dessa página? Que eu vi tanto texto ali no navegador, mas aqui poucas tags, quase nada. Vamos ver no navegador o tamanho dessa página. Inspecionar, ver código-fonte da página. Ele está um pouquinho maior, tem um pouquinho mais de conteúdo aqui. Ele tem o texto que não está aparecendo. Deixa eu ver. Fecha. Fecha. Vamos ver se essa expressão ela aparece lá dentro da nossa string. Vamos ver se essa expressão ela existe em resultado. Esse código está lendo dentro do texto e vendo se essa substring aparece. Deu true. Então, essa parte não é gerada a partir do JavaScript. A parte que o site promete executar pelo JavaScript provavelmente são as tags. Mas, bem, tem um outro exemplo, que é um problema real que nós, da comunidade de ciência de dados brasileira, passa, que é a página do Diário Oficial da União. Página do Diário Oficial da União, acho que é esse aqui. Nessa página é onde os órgãos federais publicam todas as leis, decisões, tudo que for de legislação, especialmente de Brasília, vem parar aqui na página do DOU, que por coincidência está fora do ar. Ah, não, voltou. Como nós podemos ver, aqui é uma publicação de hoje. Vixe, o site está piscando. As publicações de hoje estão aqui e essas publicações elas são geradas por JavaScript. Vamos tentar fazer uma requisição. Essa lista de conteúdo aqui, ela não vem no HTML. Sobe. Ela não vem no HTML básico da página. Ela é gerada por JavaScript. Então, se fizermos uma requisição nela, esse conteúdo ele não aparece na nossa página. A página está um pouco lenta, talvez vá demorar mais.
A página do Diário Oficial está lenta. Quase sempre ela está lenta. Esses cenários, que são de páginas dinâmicas, com a existência de JavaScript, ele não pode ser aplicado com a biblioteca requests. Por quê? Porque existe JavaScript que precisa ser expandido e, consecutivamente, a geração desse conteúdo. Porém, existe uma técnica onde, ao invés de fazer a requisição da página através de uma request HTTP direta, nós podemos manipular o navegador da nossa máquina para que esse navegador faça a requisição e o conteúdo dessa requisição retorne para o seu interpretador, retorne para o seu Python. Por exemplo, eu tenho aqui instalado o Firefox e eu quero coletar o conteúdo de uma página web, que esse conteúdo é em JavaScript, tem JavaScript embutido no meio, eu preciso processar esse JavaScript. Então, dentro do meu código Python, eu dou uma ordem para o meu Firefox, para o Firefox ir lá, baixar o conteúdo, processar o JavaScript, extrair o texto e devolver para o meu código esse texto. É como se o meu código estivesse dirigindo o navegador, que é normalmente o que nós fazemos. Nós conduzimos o navegador web, nós colocamos o URL, vamos para frente e para trás, escolhemos o que nós fazemos. Esse conceito de dirigir o navegador, tanto é que o nome dessa técnica, o nome desse componente do navegador é o WebDriver, porque o WebDriver é que permite com que a sua aplicação controle o navegador. Em Python, a solução muito consolidada para o uso de WebDrivers é da biblioteca Selenium, biblioteca nova. O que eu falei sobre bibliotecas novas? Documentação. Selenium, Documentation, Python. Escrevi tudo errado, mas vai funcionar. Documentação. Dei uma pausa no vídeo, passem o olho na documentação da Selenium agora. Pausa no vídeo, vão ler a documentação. É mais importante o conteúdo que tem aqui do que o que eu estou passando. O que eu estou passando é 2%. Selenium tem muita informação legal que vocês precisam ler a documentação. Então, para fazer análise de páginas web dinâmicas, nós temos que usar Selenium. Mais uma vez, na documentação tem um boilerplate, um templatezinho lá, que diz o básico de como usar o Selenium. Eu já tenho ele escrito aqui para economizar um pouco de tempo. Deixa eu fechar esse rapaz por hora. Que inclusive eu estou usando o Diário Oficial como exemplo. Esse código aqui está na documentação. Isso aqui é o passo a passo de como utilizar o Selenium. É bem simples. Você importa o WebDriver, faz um import de WebDriver nesse formato. Aqui eu estou usando o Firefox, mas você poderia usar o do Chrome ou do Chrome ou daquele da Microsoft, que eu esqueci o nome, o Edge. Aqui eu estou usando o Firefox porque sim. E aqui para frente é só código boilerplate. Eu só estou adicionando aqui essa opção, esse ponto de options, que é para fazer o headless. Vamos ver já daqui a pouco o que é a execução headless de um WebDriver. Eu indico aqui onde que está o meu WebDriver, ou seja, onde é que está a engine do meu navegador, a engine do meu Firefox. Aqui nessa minha máquina está instalado aqui, nesse diretório. Isso aqui é um Ubuntu. Está no diretório Snap, Bing, GeckoDriver. O nome do WebDriver do Firefox é Gecko. Na verdade é o kernel dele. O do Chrome é Chromium. E o do Edge é só Edge. Então, eu monto o meu driver. O meu driver é como se fosse a minha versão em código do Firefox. E a parte de montar o driver é com essa chamada de função de Firefox. Eu estou montando um driver do Firefox. Estou passando o serviço. O serviço é o diretório onde está salvo o meu WebDriver, o meu kernel do navegador, e as opções que eu adicionei. Nesse caso, eu só estou adicionando a opção headless. Lá na documentação você tem uma lista de opções que você pode utilizar. Normalmente usamos mais a headless, que ela serve para que você execute o navegador sem ele aparecer na tela, mas que no momento nós não queremos, porque eu quero ver esse navegador na tela. Então, temos aqui uma instância do nosso navegador, que essa variável é o driver. A driver, assim como a requests, ela consegue fazer requisições HTTP. Lembra que o nome do método é get? Driver, ou seja, meu navegador, faça um get nessa URL. Quem é a URL? Esse link do Diário Oficial.
o qual eu sei que está muito lento, e eu vou usar outro. Vamos usar esse aqui, está mais rápido. Esse código aqui é um exemplo, obviamente, em produção. Nós não usaríamos um código formatado desse jeito, tem que ser bem encapsulado, que nós vamos fazer durante o curso. Se acalmem. Aqui é mais para explicar o boilerplate, isso aqui é um script extremamente simples, não dá para levar isso para uma aplicação real dessa forma que está escrito aí. Vamos executar isso aqui? Mais à frente eu fiz a requisição, aí o meu driver, quando faz a requisição, ele tem salvo internamente dele a página, que é o que o navegador faz. Se eu abro essa URL aqui, eu vou ter dentro do meu navegador a página salva. Olha ela aqui, bem renderizadazinha. Então, a partir disso, eu só manipulo o conteúdo do meu driver, que nesse caso eu pego o texto usando o campo page source. Isso aqui é para fechar o navegador e aqui eu imprimo o meu HTML que foi retornado aqui da page source. Será que isso funciona? Vamos ver. Python, Selenium, Basic, Enter. Mãos para cima. Olha, abriu o Firefox. Abriu o TrueScrape, fechou. E imprimiu o código da TrueScrape aqui, ó. Eu tive acesso. Eu só esqueci de botar o menu Z, aí o console fechou. Vamos com o menu Z, que é para ele não fechar. Abriu o navegador, acessou o TrueScrape, baixou o código do TrueScrape, fechou o navegador. E agora eu tenho o código que está salvo em HTML. Na variável HTML. Olha bem, o código dessa página está aqui nas minhas mãos agora. Com a diferença que, como eu capturei esse código utilizando um navegador, utilizando o Firefox, eu expandi o JavaScript dele e eu também tenho acesso ao conteúdo gerado dinamicamente. Se eu tivesse acessando aquela página lá dos cachorrinhos, do Imgur, eu também teria as imagens dos cachorrinhos baixadas, o que não aconteceria se eu estivesse usando a biblioteca Requests. Pois vejam bem que aqui, voltando aqui para os slides, nós temos duas abordagens, coleta de dados estáticos e dinâmicos. Tudo que a coleta de dados dinâmicos com Selenium faz, tudo que a coleta de dados estáticos com Request faz, a Selenium também faz. Porém, ela tem um custo a mais, você tem que usar o navegador, é um pouquinho mais lenta, é muito mais lenta, um pouquinho não. Porém, bem mais poderosa, e às vezes é o que precisa fazer. E também é bem suscetível a bugs, isso aqui, se você não tiver muito cuidado em como você configura o seu WebDriver, onde ele está salvo. O navegador perde validade com o tempo. Se você for usar, por exemplo, hoje um Firefox versão 5, ele praticamente não vai rodar mais nada. O Firefox está na versão 100 e pouco já. Então você tem que estar constantemente atualizando o seu navegador. Tem um custo adicional, porém, às vezes é o que você tem que fazer. Pois bem, agora nós vamos passar para o próximo assunto, que é como fazer, não é bem um assunto, é mais um hands-on, uma manipulação desse código que nós agora queremos, uma forma de fazer essas requisições de forma agnóstica, seja para páginas estáticas ou dinâmicas.